Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma live da Escola da Advocacia Geral da União, já fixando aqui o tema de hoje na tela. Vamos receber o colega Procurador Federal André Santa Cruz Ramos para tratar da temática da participação e da votação à distância em reuniões e assembleias de cooperativas e sociedades empresárias. Estamos aguardando o ingresso do professor André Santa Cruz aqui na live da Escola da AGU para que possamos dividir a tela com ele e começar a debater essa temática tão atual, objeto de uma medida provisória que foi convertida em lei agora no ano de 2020. Lembrar que essa sequência de lives organizadas aqui pela Escola da Advocacia Geral da União faz parte do projeto Escola em Casa, projeto idealizado por nosso diretor nacional Danilo Santana, que tem o compartilhamento de todos os coordenadores regionais da Escola da AGU. Aí eu faço a saudação ao nosso coordenador da Escola da AGU na primeira região, Rodrigo Ribeiro, na segunda região, Cristiane Iwakura, na terceira região, Rita Nolasco, e na quarta região, Eugênio Batesini, Todos têm compartilhado aí a organização desses eventos durante a pandemia, quer aqui no Instagram, quer também no nosso canal da Escola da AGU no YouTube, quer no Microsoft Teams, nas salas virtuais organizadas pela Escola da AGU. Portanto, são vários os eventos que fazem parte aí desse projeto Escola em Casa, organizado pela Escola da Advocacia Geral da União. Lembrando que a temática a ser discutida hoje tem atuação, tem pertinência com a atuação do nosso colega André Santa Cruz, que hoje é diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia. André Santa Cruz dirige esse departamento e nesse departamento, ou esse departamento fez parte da organização dessa medida provisória, da concepção dessa medida provisória que se tornou depois a Lei 14.030 de 2020. Estamos aí aguardando o professor André Santa Cruz para que nós possamos começar a debater a temática. Aproveitamos aqui para convidar todos que ainda não são inscritos em nosso canal da Escola da AGU no YouTube para que se tornem seguidores, ativem o sino de notificação para que sejam informados dos eventos futuros e também das transmissões ao vivo que são organizadas pela Escola da Advocacia Geral da União no nosso canal do YouTube. Então convidamos todos aqueles que ainda eventualmente não são nossos seguidores no canal do YouTube para que assim o façam. O nosso professor André Santa Cruz já ingressou aqui na live, já solicitou a divisão da tela. Vamos aguardar para que a tela seja dividida. Olá, meu amigo, tudo bom? Consegue me ouvir bem? André, consegue me ouvir? Opa, agora entrou. Tá me ouvindo? Maravilha, estou lhe ouvindo bem, tudo certo. Sim. Muito bem, vamos iniciar aqui. Primeiro, agradecer, André, a sua presença, Para mim é uma honra muito grande recebê-lo, não apenas pela admiração que nutro por sua pessoa e por sua atividade profissional. Para quem eventualmente não sabe, André, ou Dedeco, como eu carinhosamente chamo, é meu colega de turma na Faculdade de Direito do Recife, mas me tornei fã do seu trabalho, em tantos anos aí como Procurador Federal e por tantos cargos exercidos por André dentro da Advocacia Geral da União e fora dela, mas também pela atividade acadêmica do nosso professor André Santa Cruz. Eu vou ler, André, brevemente aqui algumas notas do seu currículo para que a gente possa começar a discutir a temática escolhida para essa live. Bom, André é doutor, olha aí, é doutor em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, isso foi em 2014, tem mestrado em Direito Processual Civil aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, que é o estado natal de André, é pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela FGV do Rio e pós-graduado em Direito da Concorrência pela FGV de São Paulo em 2011. É professor de Direito Empresarial e Econômico do IESB desde 2005, membro do Conselho Editorial do Mises, revista interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia, autor de vários livros jurídicos, dentre os quais se destacam aí Direito Empresarial e também os Fundamentos contra o Antitruste
publicado pela editora Forense. André é procurador federal, né, faz parte dos quadros da AGU desde o ano de 2004, portanto, há 16 anos, né, integra os quadros da Advocacia Geral da União, e atualmente, né, fora os vários outros cargos que ele já ocupou, ele está cedido ao Ministério da Economia para ocupar o cargo que ele está no momento, que é o de diretor do DREI, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia. O tema que nós escolhemos para essa live, né, para essa hora de live, foi participação e votação à distância em reuniões e assembleias de cooperativas e sociedades empresárias. André, eu queria primeiro que você começasse aí na sua saudação inicial, explicando um pouquinho do papel do DREI, você que já esteve, né, como procurador federal espalhado em vários outros órgãos da AGU. Hoje você não está numa função, digamos assim, estritamente jurídica, é lógico que há ligação íntima com o direito, mas não é uma função estritamente jurídica. Então eu queria que você falasse um pouquinho do papel do departamento que você está ocupando, do desafio que você exerce no momento. Então que você, na sua saudação inicial, explicasse para os nossos seguidores qual é o papel do DREI aí, nessa ideia, né, nessa linha de desburocratização que o Ministério da Economia tanto tem pregado, André. Ok, Marco. Obrigado, primeiramente. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Realmente é um prazer e uma honra também para mim estar fazendo essa live. Primeiro, por estar fazendo com você, meu amigo de longa data, desde 1998, quando ingressamos juntos na Faculdade de Direito do Recife, nos formamos em 2002. Depois nos reencontramos aqui em Brasília. Eu lembro que quando eu cheguei em Brasília, você foi me buscar no aeroporto. Verdade. Você já morava aqui em Brasília, né? Estava no Ministério da Saúde, se não me engano, né? Isso. E eu estava chegando para tomar posse aqui em... 2004. Isso foi em 16 de dezembro de 2004. E aí eu tomei posse no dia seguinte, E também é um prazer e uma honra também estar fazendo essa live, porque é uma live que a gente está fazendo aí no perfil da Escola da AGU, né? Local onde eu trabalhei por 2 vezes. Eu fiquei na Escola da AGU por 2 vezes. Primeiro, na gestão da nossa querida amiga Juliana Sayone. E depois na gestão do Gregory, o meu querido amigo Gregory, que fez também uma grande passagem pela Escola da AGU. Então, eu tenho um carinho muito grande pela escola. Creio que muita gente que trabalhava lá, quando eu trabalhei lá, ainda está lá. Então, se estiverem nos vendo aqui, nos ouvindo, eu mando um abraço, um beijo para todos que fazem aí a Escola da AGU e que é uma instituição que tem importância muito grande, né, para a nossa carreira. E por isso eu fico muito feliz de ter trabalhado lá e de estar fazendo essa live hoje aqui no perfil da escola. Bem, como você disse, Marco, eu estou cedido ao Ministério da Economia desde o início do ano passado, né, desde 1º de janeiro de 2019, né, nesse atual governo, para ocupar o cargo de diretor do DREI, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. O DREI é um departamento que integra a Secretaria de Governo Digital, a SGD, que, por sua vez, integra a Secretaria Especial de Desburocratização, que, por sua vez, integra o Ministério da Economia, né? Então, essa é a escadinha aí até chegar lá ao nosso querido Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. O que é que o DREI faz? Quem estuda direito empresarial, né, deve conhecer mais a fundo aí as atribuições do DREI. O DREI é um órgão que tem 2 missões, basicamente, que a gente tira até do nome dele, né? Registro Empresarial e Integração. Quanto ao registro empresarial, cabe ao DREI normatizar o registro empresarial no Brasil, né? Estabelecer todas as normas, esclarecer todas as dúvidas, orientar juridicamente as juntas comerciais, etc. Então, tudo que se refere a registro empresarial no Brasil, as normas são fixadas pelo DREI, são as instruções normativas do DREI, né? E, eventualmente, outros instrumentos, como ofícios circulares e tal, mas principalmente as instruções normativas. E também o DREI, nessa parte de registro empresarial,
ele atua na supervisão, orientação, coordenação das juntas comerciais do Brasil inteiro. Elas são órgãos estaduais, elas não têm vinculação hierárquica ao DREI, né, administrativa, mas elas se subordinam ao DREI tecnicamente. Né, e devem, portanto, obediência aí a essas normas do DREI. E, além dessa função do DREI de normatizar o registro empresarial, o DREI cumpre uma outra função aí de cunho mais administrativo, que é gerenciar ou cogerenciar a política pública de facilitação, digamos assim, do processo de abertura, alteração e fechamento de empresas no Brasil. Então, essas são as funções primordiais do departamento. No âmbito do registro, normatizar e coordenar a atuação das juntas e também ter um papel de gerir ou cogerir, junto com a Receita Federal, a Rede Sim, que é a rede que interliga todos os órgãos que se envolvem no processo de abertura de empresas. André, o Dedeco, a gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado o seu trabalho, não apenas como professor, mas como diretor do DREI. Sei, por exemplo, do seu empenho, por exemplo, na MP da Liberdade Econômica, enfim, vários instrumentos que têm sido objeto de adição ou de concepção dentro do Ministério da Economia, né, ainda que não de adição, mas de concepção dentro do Ministério da Economia por suas secretarias e departamentos. Né, e um dos instrumentos que, enfim, foram concebidos durante, né, a sua atuação, durante a atuação do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, foi exatamente essa medida provisória 931, que é o objeto da nossa live desta tarde, que objetivou, né, o que dispôs sobre as assembleias e reuniões das sociedades anônimas limitadas, cooperativas e entidades de representação do cooperativismo durante o exercício de 2020. Essa MP 931 foi editada durante aí o período de pandemia e foi convertida agora no mês de julho, né, na lei número 14.030, né, de 2020. Então, eu queria que você falasse para a gente qual foi o contexto, né, o que motivou a edição dessa medida provisória, que pressões vocês sofreram para que ela fosse editada. Então, qual foi o contexto de edição da MP 931? Perfeito. Assim que começaram as medidas restritivas em todos os estados, municípios, por causa da pandemia, né, eram medidas que impediam aglomerações, ou pelo menos restringiam consideravelmente aglomerações, surgiu uma preocupação no mercado, né, Marco? Porque isso aconteceu no finalzinho de março, né? E no direito empresarial, as sociedades empresárias, de uma forma geral, e aí também boa parte das cooperativas, elas têm um prazo para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias. Né? Então, os administradores têm que convocar essas assembleias, têm que disponibilizar com antecedência uma documentação que a lei determina para a realização dessas Assembleias Gerais Ordinárias. E são assembleias, são conclaves muito importantes, né? Porque é onde você toma as contas da administração, é onde você delibera sobre distribuição de dividendos, é onde você elege membros de conselho fiscal, de administração que estejam com mandato terminando, etc. Então, são conclaves importantíssimos. E eles, segundo a lei, eles têm que ser realizados, normalmente, até o final de abril, né? Porque a lei dá o prazo de 4 meses após o término do exercício social. E, geralmente, o exercício social coincide com o ano civil, termina ali em 31 de dezembro. Então, você tem até o final de abril para fazer esses conclaves. E aí o mercado ficou realmente muito preocupado. Por quê? Porque a não realização dessas assembleias, inclusive, pode acarretar a responsabilização dos administradores. Eles são obrigados a convocar essas assembleias, disponibilizar as demonstrações financeiras, etc., os documentos. E então surgiu essa preocupação. Então, a demanda chegou rapidamente ao Ministério da Economia. Você que já trabalhou no governo sabe que, como a sociedade civil tem essa interlocução com os órgãos do Poder Executivo para fazer. É o tipo de pressão legítima, né? Legítima e necessária, né? Exatamente. Esse relacionamento institucional
do Poder Executivo com o mercado existe, normalmente tem que existir. Então, chegou essa demanda, uma demanda legítima, preocupante, e aí a gente começou a trabalhar na edição de uma medida provisória, né? O DREI ajudou nessa medida provisória, porque, na verdade, ela nem iniciou lá no DREI, ela iniciou em outra secretaria do Ministério, mas a gente trabalhou conjuntamente. Então, o objetivo inicial era prorrogar os prazos de realização dessas assembleias, para deixar o mercado tranquilo, né? Mas aí o DREI, nesse ponto, o DREI entrou de forma importante, falou o seguinte, olha, em vez de apenas prorrogarmos o prazo, vamos também aproveitar essa janela de oportunidade e resolver algo que já devia ter sido resolvido há tempos na legislação societária brasileira, que é permitir as reuniões, as assembleias virtuais, né? Isso se a gente pode dizer isso, né? Tem que tomar cuidado com as palavras, mas isso talvez seja algo positivo que veio com a pandemia, né? O fato de a gente ter acelerado uma transformação digital de serviços. Sem dúvida. Que já acontecia. Eu hoje trabalho no departamento que está na Secretaria de Governo Digital, como eu disse. Então, acelerou bastante essa transformação digital de serviços, né? Tanto no setor público quanto no setor privado. E aí a gente falou, vamos aproveitar e fazer isso. Aí colocamos lá a possibilidade de participação e votação à distância nas sociedades anônimas fechadas, nas sociedades limitadas e nas cooperativas. Porque até então isso só existia no artigo 121, parágrafo único, para as companhias abertas, né? Certo. E aí a gente incluiu isso também para companhia fechada, limitada e cooperativa. Então, foi esse o contexto, né? Prorrogou-se o prazo para a realização daquelas assembleias e também tratou-se lá dos mandatos, prorrogando o mandato, e aproveitamos para inserir essas regras, permitindo a realização desses conclaves à distância, né? O André, e aí o texto foi para o Congresso Nacional, e aí até que houvesse a transformação, a conversão da MP em lei, evidentemente que outras tratativas acabaram por acontecer dentro do Ministério da Economia, dentro do Congresso Nacional, que resultaram no texto final, né, na lei aprovada pelo Congresso e sancionada. Enfim. A gente tem, evidentemente, tem observado, isso não é deste governo, enfim, de qualquer governo, isso faz parte do jogo político democrático. Muitas vezes o texto original de uma medida provisória ele sofre intensas modificações no Congresso Nacional porque são fruto de pressões também legítimas dos mais diversos segmentos que atuam junto às bancadas para modificar o texto de alguma forma. Às vezes até o próprio governo resolve aperfeiçoar algo aqui e ali, sugere aí que na tramitação seja objeto de alteração. Então, o que é que a gente tem a falar de alteração, como a gente ressaltou aqui, a conversão, né, se deu com a lei 14.030 de 28 de julho de 2020, portanto, recentíssimo. Então, a gente teve alterações no texto da medida provisória original para o texto da lei 14.030 e, se sim, quais são as alterações mais significativas que a gente pode apontar? Houve mudança e foi até um pedido nosso. Nós assim que a lei, que a medida provisória saiu, medida provisória é algo, principalmente numa situação dessa, é algo que tem que ser feito a toque de caixa, então é óbvio que a redação não sai, às vezes, do jeito que a gente quer, não sai perfeita. Então, assim que saiu a medida provisória, surgiram dois questionamentos aí na doutrina, né, empresarialista, digamos assim. O primeiro é o seguinte, é que a lei das SA, ela já previa participação e votação à distância nas companhias abertas, mediante regulamentação da CVM, né? E essa regulamentação da CVM, ela era apenas para que o acionista pudesse votar por boletim, né? O boletim de voto à distância. A CVM nunca interpretou aquela norma no sentido de permitir que você fizesse uma assembleia toda virtual. Com o uso de ferramentas virtuais, né? O que você podia era ter esse boletim de voto à distância e tal. E quando a gente foi fazer para companhia fechada, limitada e cooperativa, a gente usou a mesma expressão que já era usada na lei das SA. Participação e votação à distância. Na minha interpretação, isso era suficiente para você prever assembleia, reunião virtual. Mas
havia um dispositivo na lei das SA, que também foi alterado pela MP, que dizia assim, que tem um dispositivo na lei das SA, diz que a Assembleia Geral deve ser realizada de preferência na sede da sociedade, ou em caso de força maior, em outro lugar, mas desde que no município e tal. E aí foi acrescentado um dispositivo na lei, pela MP, para dizer que no caso da companhia aberta, a Assembleia podia ser totalmente digital nos termos de regulamentação da CVM. Então, muita gente falou assim, olha, antes, para a companhia aberta, já podia participação e votação à distância. E a CVM entendia que era o boletim de voto à distância. E agora, com a MP, ela só diz que pode ser totalmente virtual para a companhia aberta. Uhum. A gente, na mesma hora... Dentro dessa interpretação, a contrário senso para as outras não poderia. Só poderia na sistemática anteriormente existente para as abertas. A gente não teve essa interpretação, tanto que a gente baixou uma instrução normativa rapidamente, tratando das assembleias virtuais e já permitindo tal. Só que algumas pessoas estavam questionando, escreveram artigos criticando tal. Então, o que é que a gente fez? Nós mesmos propusemos, o DREI propôs uma emenda à MP. Né? A gente conversou com alguns parlamentares por meio da assessoria parlamentar do Ministério e 2 parlamentares propuseram essa emenda. Acolheram a nosso pedido e propuseram a emenda. E a emenda foi acatada. Isso foi muito bom. Então, agora está na lei claramente que na limitada, na companhia fechada e na cooperativa, não é só participação e votação à distância, mas está claro lá que pode ser a assembleia, uma reunião totalmente virtual, totalmente digital. Assim como há para a companhia aberta. E no caso da companhia aberta, a regulamentação é da CVM, e no caso de companhia fechada, limitada e cooperativa, a regulamentação é do DREI. Na MP, falava DREI expressamente. Na lei, o deputado achou que era melhor não colocar DREI, porque ele disse, amanhã vai que vocês mudam o nome desse departamento. O nome do departamento. Aí ele colocou órgão competente do Ministério da Economia, ou foi do Poder Executivo Federal, que é o DREI. Aí ficou. Então, resolve a lei mudou um pouco a MP, mas mudou para melhor. André, eu vou pedir para você explicar por que a regulamentação das companhias abertas é feita pela CVM, por que das demais é feita pelo DREI. Né? Eu sei que você colocou aí que há previsão legal, mas há uma explicação de direito material para isso. Então, eu queria que você explicasse para os nossos seguidores o porquê da distinção quanto à regulamentação feita pela CVM, no caso das abertas, e pelo DREI, no caso das demais. Né? E que você explicasse também se houve regulamentação infralegal, porque a gente sabe que o texto, eu li o texto da medida provisória, li o texto final da lei, o texto é curto, é enxuto, como tem que ser um instrumento dessa natureza, ele não pode descer as minúcias, porque as minúcias devem se dar através dos instrumentos infralegais. Então, que instrumentos infralegais foram editados, né, após a MP, e imagino que pelo CVM e pelo DREI, e qual o papel desses instrumentos infralegais? Que disciplina eles abordam para o enfrentamento dessa questão? Perfeito. Vamos lá. A lei das SA, ela classifica as sociedades anônimas em abertas e fechadas, né, no artigo 4º. As sociedades anônimas ou companhias, né, dá no mesmo, em abertas ou fechadas. As companhias abertas são aquelas que têm autorização para negociar seus valores mobiliários no mercado de valores mobiliários, no mercado de capitais, né? Negociar em bolsa ou mercado de balcão lá, seus valores mobiliários. E as companhias fechadas são aquelas que não têm essa autorização. Quem dá essa autorização é a CVM, né? As companhias abertas precisam ter registro na CVM e qualquer emissão que elas forem fazer também de valores mobiliários, elas têm que fazer registro na CVM. Então, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é uma autarquia com status de agência reguladora que atua na regulação do mercado de capitais, onde atuam as companhias abertas. Então, sempre que se fala de companhia aberta, o órgão regulatório, digamos assim,
fundamental, primordial, é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, por isso que é importante que a lei, sempre que se trata de companhia aberta, reserve qualquer tipo de competência regulamentar, infralegal para a CVM. Para a CVM. É importante que não exista nenhum outro órgão concorrendo com a CVM em matéria de regulação. Por mais que isso aí possa envolver registro de empresas, que é matéria de regulação do DREI, mas os tratados de companhia aberta, o mercado sabe que as normas que elas precisam seguir vêm da CVM. Então, andou muito bem, tanto a MP quanto a lei, em deixar essa regulação para a Comissão de Valores Mobiliários. Nunca foi nossa intenção invadir essa competência. Agora, não se tratando de sociedade anônima, aí a competência do DREI, porque isso se refere a registro empresarial e, portanto, a competência do DREI nos termos lá do artigo 4º da Lei 8934, que é a Lei de Registro de Empresas, né? Então, por isso que há essa distinção. Companhia aberta CVM, porque elas têm uma regulação específica por uma agência reguladora, e no caso de outras sociedades, aí a regulação geral, a regulamentação geral do DREI. Já foram editadas as normas infralegais, né? O DREI editou ainda quando era MP, né? Nesse ponto aí a gente até recebeu muitos elogios do mercado. Por quê? Porque como a gente estava trabalhando na MP, Sim. A gente sabia que a MP ia sair, né? Então, o que é que já eu estava fiz trabalhando paralelamente, né? Isso. Lá no DREI eu já determinei. Eu falei, ó, vai sair a MP, então já deixem uma minuta de normativo pronta. Porque assim que sair a MP, a gente coloca em consulta pública. Eu não quis publicar logo a instrução normativa, porque eu achava que era uma matéria que dependia de uma participação aí da sociedade, das próprias juntas comerciais. Então, nós colocamos em consulta pública no mesmo dia que foi editada a medida provisória. Surpreendeu todo mundo, inclusive. Sem dúvida. E tivemos uma ampla participação do mercado e das juntas. O texto foi muito melhorado mesmo. Ficou outro texto, outra instrução normativa, por conta das ótimas contribuições que recebemos. E aí, Marco, eu acho que assim, 10 dias depois, a instrução normativa já estava publicada. Foi a instrução normativa 79 do DREI. Uhum. Hoje ela não está mais em vigor, porque depois teve a IN 81, que é aquela super IN do DREI, que saiu recentemente, e ela incorporou essas regras. Mas então, está lá, já está regulamentado no âmbito do DREI, hoje pela instrução normativa 81. A CVM também regulamentou, mas você vai me desculpar, eu não lembro de cabeça qual é a instrução. Mas aí ela fez a regulamentação, ela precisou fazer, porque como a MP alterou também no tocante às companhias abertas, para deixar claro que a distância, né, englobava o uso dessas ferramentas virtuais, a CVM precisou editar, já que, como você mesmo colocou, não havia essa praxe no âmbito das companhias abertas. A interpretação que se tinha era da votação através dos boletins. Então, a CVM também cumpriu seu papel de editar a regulamentação muito rápido também. Infralegal. Sim, muito rápido também, né? Muito rapidamente. A gente conversou, inclusive, nós trocamos ideia com os conselheiros, com os diretores, né, da CVM que estavam cuidando do tema, e a regulamentação ficou bem próxima, parecida, e hoje a regulamentação já tanto para a CVM quanto para as companhias abertas, quanto para as outras sociedades. André, vamos explicar agora a questão procedimental, né? Você falou do arcabouço legal, do arcabouço infralegal. Como é que é o procedimento dessas votações, dessas assembleias e reuniões feitas à distância? Então, como é que é o procedimento? Como é que se dá a votação? Como é que se dá o registro dessas votações? Explica um pouquinho para o nosso seguidor da escola, que não está tão afeto aí às atividades do dia a dia do direito empresarial, como é esse procedimento alterado pela medida provisória convertida em lei. Vamos lá. Eu estou localizando aqui, eu estou com o computador aberto aqui na frente. Eu já vou colocar aqui na parte, até para dizer os artigos a vocês. Deixa eu localizar aqui. O que a gente fez, basicamente, Marco, foi deixar claro
que agora é possível fazer a assembleia ou a reunião virtual ou digital ou semipresencial. Então, agora você tem 3 tipos, né, de reunião-assembleia. A presencial, que é o que já se fazia desde sempre. A semipresencial, que é aquela que você faz num determinado local físico e Mas está também transmitindo. permite que os sócios participem à distância, né? Então, ela é semipresencial. Quem quiser ir, vai. Existe um lugar onde está acontecendo o conclave. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, participa à distância. E pode também a assembleia ou a reunião ser exclusivamente digital, né? Aí não tem local físico, ela é toda online. Aí, nesse caso, isso vai. Aí nós colocamos as regras, isso tem que ficar claro nos anúncios de convocação, etc, etc. E a participação à distância, ela pode se dar de 2 formas. Ela pode se dar por meio de boletim de voto à distância ou por meio de uso de sistema eletrônico que permita você participar e votar, né? Nesse ponto, é importante destacar que nós tivemos a preocupação de sermos absolutamente neutros na regulação do ponto de vista tecnológico, tá? Para não criar nenhum tipo de reserva de mercado e coisa do tipo. Então, nós fizemos uma regulação extremamente enxuta e focando nos aspectos mais importantes, mas que qualquer sistema hoje do mercado atende. Qualquer um, inclusive a versão gratuita desses sistemas. Então, não foi o nosso objetivo criar nenhum tipo de regulação excessiva que pudesse dificultar a restringir a tal ou qual ferramenta, né? Isso, exatamente. Então, tem gente que está fazendo, já ouvi dizer que gente está fazendo por versões gratuitas desses aplicativos que a gente tem usado aí para reuniões nossas e tal. Ou já existem outros que contrataram empresas especializadas. É óbvio que tem empresas que já começaram a vender produtos nesse sentido, né, com softwares mais modernos, tal. É uma escolha da empresa. Se ela quer fazer algo nesse, a própria empresa pode desenvolver um sistema, se ela quiser, né? Se for uma grande empresa e tiver recursos tecnológicos para isso, tal, foi interessante para ela, ela pode desenvolver. Então, não há nenhum tipo de direcionamento na regulação nesse sentido, né? A gente colocou algumas funcionalidades que o sistema tem que ter. Por exemplo, tem que permitir o envio de documentos. Todos esses hoje permitem, né? Você compartilhar documento. Sim. Tem que permitir... outra coisa. A regulação da gente foi tão simples e tão enxuta que nós sequer colocamos que tem que ter, por exemplo, recurso de vídeo ou áudio. Pode ser um sistema exclusivamente por chat. Entendi. Você pode fazer uma acontecendo, né? Você pode fazer uma assembleia digital sem vídeo, sem voz, só por chat. Então, o presidente vai lá, estão abertos os trabalhos, bom dia a todos, peço que cada um aí dê um joinha para se identificar e tal. Isso é pela plenamente possível. É absolutamente possível. Agora, é óbvio que o pessoal tem usado mais os sistemas que permitem vídeo, como você áudio, falou, até os gratuitos têm a possibilidade de uso de vídeo e de áudio. Sim. Dificilmente vai se optar por isso, mas, de fato, é uma possibilidade. É uma Há possibilidade. versões gratuitas aí que permitem você abrir salas de até 100 pessoas, entendeu? Então, assim, a não ser que seja E já atende a boa parte das empresas. Cooperativa, que às vezes tem cooperativa com mais de 1000 cooperados. Aí realmente você vai ter que usar uma versão paga, provavelmente, de algum produto desse do mercado. Mas não sendo isso, é tranquilo. Ô Dedé, uma coisa que de alguma forma se questiona, eu me lembro na época que isso foi editado, e falo isso porque assim, essa sistemática da utilização das ferramentas virtuais acabou se dando também para assembleias condominiais, dentre outros aspectos. Sim. Então, assim, um aspecto Assembleia de que foi credores sem recuperação judicial. Recuperação judicial, isso. Então, um aspecto que se colocou era em relação à segurança, né? Como é que vocês regulamentaram, digamos assim, como isso fica retratado? É obrigatório se registrar em vídeo? Como se dá em relação às atas dessas assembleias e reuniões?
como é que é a segurança, digamos assim, do depois? Porque quando a gente tinha assembleia ou reunião presencial, é simples, né? Você tinha lá alguém registrando, alguém secretariando, aquilo depois era levado a registro, enfim. Você tinha todo um procedimento. Como é o procedimento para essas reuniões e assembleias virtuais? Então, o que eu tenho ouvido, Marco, do pessoal do mercado é que, na verdade, agora ficou melhor quanto a esse ponto da segurança. Porque antes não era tão simples assim. Antes, claro, se é uma sociedade que está tendo uma vida societária estável, né? Aí tudo bem, as assembleias Sem correm conflitos, né? tal, corre tudo bem, chega lá o presidente, o secretário, os outros sócios, né? Participam, cada um faz. Agora, em sociedades em que está havendo uma relação societária mais conflituosa, a assembleia presencial é um problema, velho. Tanto que muitas vezes tem sócio que quer levar notário, né? Quer levar tabelião para fazer ata Para fazer notarial. ata notarial. E aí o presidente não deixa entrar, é uma confusão. E o cara chega com liminar para autorizar a entrada, isso aqui é uma confusão. E nem sempre, pô, em reunião, ou assembleia, em que você tem um controlador muito forte, acontece de tudo, meu velho. Nem sempre a ata retrata o que é a realidade. Aí dá briga só, é muita confusão. Tanto que é ação para anular a deliberação assemblear, é ação para suspender, não sei o que. Agora ficou melhor, sabe por quê? Porque há uma regra na IN que diz que tem que gravar. A gente ficou até meio, na época, temeroso de colocar isso, de achar que a gente estava burocratizando demais, né? Aquela coisa que eu disse que a gente quis ser o mais neutro possível na regulação. Mas a gente fez, eu pensei, assim, gravar é tão fácil. Todos os aplicativos, todos os programas permitem gravação de forma tão fácil. Qualquer E amador armazenar isso numa consegue. nuvem é tão fácil que a gente falou, não, coloca para gravar. Então tem que gravar e tem que manter a gravação enquanto não prescrever a ação para anulação do conclave. Que Na verdade, você acabou aumentando a segurança, né? Aumentou a segurança, realmente. Porque com a gravação você propiciou isso. Agora você está tranquilo. Claro que ainda vai continuar, provavelmente, gente querendo fazer ata notarial, né? Pedindo. Tanto que a gente colocou na IN que pode o presidente autorizar, né? E o sistema tem que ter funcionalidade para permitir que terceiros participem e tal. Então, você dá uma senha de acesso, por exemplo, para um terceiro só observar. Porque, às vezes, o sócio também quer participar junto com um advogado, com algum consultor, tal, alguém, né? Claro, ele pode ter alguém do lado dele, lá, onde ele está. Mas, eventualmente, se não está, você pode, eventualmente, colocar para ele ter acesso, um acesso restrito, né? Mas para participar, para ouvir. Então, sociedade anônima tem sócio sem direito de voto. Ele não delibera, mas ele tem direito de voz, né? Então, ele pode... Então, o sistema tem que garantir essas funcionalidades e pela leitura de muitos colegas meus que atuam na prática, isso até melhorou, porque isso dá segurança. Porque agora é fácil. Só você disse isso, foi tá isso na ata? Vamos ver. Vamos resgatar o vídeo. Vamos ver lá no vídeo. E agora tá lá, tá tudo filmado, gravado, sei lá o quê, registrado, né? E então isso foi importante. Agora, tem uma coisa interessante. Eu já fiz algumas lives sobre esse assunto, né? E em uma delas, a salvo engano, foi até com o professor Fábio Lhoa Coelho, a gente tocou num ponto interessante, que a depender do clima que está na sociedade e tal, a assembleia, ser digital, ser virtual, ela pode eventualmente, digamos assim, ser favorável ao controlador, a ele eventualmente, sei lá, tratorar lá na assembleia, consequentemente, prejudicial à minoria. Por quê? Porque, às vezes, no conclave presencial, físico, tem aquele bate-boca cara a cara, sim, tem aquela conversa de bastidores, tem aquela, sabe, que você perde, de certa forma, com a reunião virtual. Mas isso aí, o mercado vai descobrir qual é o melhor modelo para cada tipo de sociedade, para cada situação. Muito em breve, os manuais de governança corporativa tal
vão provavelmente recomendar o uso de um tipo ou outro de reunião de assembleia, né? Se é melhor a semipresencial, se é melhor a Entendi. presencial, dependendo das características dos sócios, da sociedade, do momento. O que é importante é que os advogados hoje estejam atentos a trabalhar isso bem no ato constitutivo, né? No contrato ou estatuto social. Ô, Dedeco, chegou uma pergunta aqui agora da nossa colega Cristiane Iwakura, que inclusive dirige a escola da AGU na segunda região, sobre quando houver alguma questão sigilosa, né? Porque, como você falou, na regulamentação, vocês colocaram o dever de gravação dessas assembleias ou reuniões. Mas, eventualmente, se você tem uma questão sigilosa ali em discussão, como é que se dá o tratamento disso, já que a gravação está lá sendo feita? Há alguma cláusula ali de confidencialidade, né? Porque a gravação fica disponível só para os participantes, que não podem expor aquilo, ou se omite aquele trecho, né, numa eventual edição da gravação. Como é que é o procedimento disso? Vai ficar gravado, mas amanhã não vai ser disponível para qualquer pessoa, né? A sociedade é que vai manter isso gravado e só os sócios que participaram do conclave que terão conhecimento e que poderão eventualmente solicitar. E é óbvio, havendo questão sigilosa, se o sigilo é determinado por lei, as pessoas que têm acesso àquela gravação, tudo, elas têm que saber que aquilo é sigiloso. Se elas violarem, elas responderão, né? E se o sigilo... como acontece, por exemplo, conosco na própria administração. Se a gente recebe um Sim, documento que sim. é sigiloso, ele vai passar por várias mãos, mas todos aqueles que a ele têm acesso têm o dever de guardar sigilo, né? Ele não significa que só uma ou duas pessoas vão ter acesso a ele. Às vezes várias pessoas, mas todos aqueles que têm acesso têm a obrigação de guardar sigilo e se assim quebrarem, respondem, né, por aquilo, né? Sem dúvida, é a mesma coisa que era quando era presencial também. Se você tinha alguma coisa sigilosa e tal, aqueles que estavam presentes têm o dever de guardar aquele sigilo. Como eu disse, se o sigilo é legal, eles não podem violar esse sigilo sob pena de responderem legalmente. Se é um sigilo contratual estatutário, aí eles vão responder perante as pessoas que firmaram aquele acordo de confidencialidade com eles, etc., nos termos. Sim. Né? Mas, assim, o sistema, os sistemas hoje que são usados, eles podem ser fechados. Né? Você só entra, só admite entrar na sala virtual que você vê que conhece Você tal. faz Às vezes você pode ter uma senha para entrada tal. Isso aí é tranquilo de controlar. Aí nós falamos em Gregory agora há pouco, ele está aí lhe prestigiando, viu? Um grande abraço para você, Gregory, somos seus fãs também. Mesmo. Deixa eu te fazer outra provocação aqui, André, em relação ao modelo anterior, atual e o futuro pós-pandemia. Eu queria saber de você se esse modelo, né, introduzido pelo MP, convertido em lei, ele tem prazo de validade, ou se ele veio para ficar, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque, de algum modo, a pandemia, e eu acho que você usou a expressão que ela não é infeliz, não, ela é natural. A gente, obviamente, que nenhum de nós desejava passar por tudo que nós estamos passando aí há 7 meses, quase 7 meses, mas a verdade é que muitas vezes dos momentos de crise surgem as oportunidades, surgem as novas descobertas, né? O uso das ferramentas virtuais para um sem fim de coisas. Nós estamos falando aqui numa live da Escola da AGU, nós não usávamos o Instagram para fazer live, nós não usávamos o YouTube para os nossos eventos, nós não usávamos o Teams, nós não usávamos as ferramentas que já tínhamos, muitas vezes até adquirido, mas que haviam preconceito e que hoje nós atingimos um universo de pessoas muito maior. Né? Eu ouço de muitos colegas, Dedé, em relação às sustentações orais nos tribunais, né, que tem tido uma aceitação muito maior por parte de ministros, desembargadores, no que diz respeito à atenção dispensada, né, que era diferente numa sessão onde tem um plenário grande, a dispersão era maior, então aquela janelinha provoca uma maior atenção, um maior cuidado. Muitos elogios ao plenário virtual, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, enfim. Então a pandemia, de alguma forma, ela deixa marcas. Então eu te pergunto, em relação a esse modelo introduzido pelo MP, né, se ele veio para ficar ou se ele tem prazo de validade. Boa pergunta. A MP, que isso passou para a lei também, quando foi convertida, ela tem algumas normas que são transitórias, temporárias,
Essas normas, por exemplo, da prorrogação dos prazos para as assembleias, elas são só para o exercício de 2020, né? E elas têm outras normas que são permanentes. Essas das assembleias e reuniões virtuais são permanentes. Foram alterados a lei das cooperativas, a lei das SA e o Código Civil. Então, está lá agora, é lei, é para sempre. Pode fazer assembleia semipresencial, digital. Agora não volta mais. Foi uma conquista e um avanço, uma melhoria, uma modernização da nossa legislação societária que veio para ficar. Imagino eu, né, que numa situação de normalidade que voltaremos a viver dentro em breve, não retornaremos mais ao modelo anterior, né? É óbvio, as assembleias, me parece que o modelo das semipresenciais, aí como você colocou, talvez venha a ser o modelo mais frequentemente utilizado, né? Aquele em que ela vai acontecer presencialmente, onde essas articulações de bastidores entre os sócios mais importantes, mais influentes, acontecerá presencialmente, mas outros tantos, até por uma questão de deslocamento, praticidade, etc., estarão ali confortavelmente nos seus escritórios, nas suas residências, eventualmente, participando, acompanhando à distância e votando. Então, me parece, aí é a opinião de quem está de fora, André, de que essa vai ser a sistemática utilizada a partir de então, né, com o uso das ferramentas virtuais, mas, ao mesmo tempo, aquela sessão presencial acontecendo, como já está acontecendo em vários lugares, elas já voltaram a acontecer presencialmente, mas mesclando esse modelo semipresencial. Tem uma pergunta aqui. Primeiro teve um comentário elogiando a história da gravação, mas que tem um problema concreto. Por exemplo, as cooperativas que têm 8.000 cooperados, com um grande número de prestadores de serviços e colaboradores, são impedidos de votar. Muitos eram flagrados levantando plaquinhas na Assembleia Geral. E aí ele faz uma pergunta. Numa Assembleia Virtual, como fazer para identificar, por exemplo, dentre 500 CPFs? Essa pergunta eu coloco para você, mas acho que de alguma forma você já explicou. Mesmo nas maiores, né, André? Você vai ter, digamos assim, oportunidades prévias ao início dela para a identificação das pessoas, por maior que seja o número, mas para a identificação. Mas eu passo a palavra aí para você explicar, enquanto eu leio aqui um outro comentário que chegou. Mas pode falar. Os sistemas eles podem criar mecanismos de acesso individualizado. Você enviar uma senha, um código para cada cooperado, e ele só consegue entrar com aquele código, com aquela senha, né? Ele vai ter que logar no ambiente para entrar. Várias plataformas têm esses mecanismos de acesso identificado, né? Então, isso é possível. Tenho notícias de cooperativas enormes, inclusive de cooperativas, como é que diz, entidades do cooperativismo, maiores ainda, que fizeram assembleias virtuais, me mandaram até videozinho que eles fizeram editando, agradecendo, mostrando como correu tudo bem. E cooperativa aí acho que era mais de 1.000 pessoas e que correu tudo bem. Agora, é claro, cada um, Marco, ninguém melhor do que as próprias sociedades para saber se o modelo é bom ou não para eles. Sim. Se uma cooperativa entender que é melhor fazer presencial, faça. O que agora existe é uma faculdade, é uma possibilidade, né? Então, como eu disse, o mercado vai descobrir qual é o melhor modelo. E muito provavelmente, em breve, teremos aí orientações de boas práticas, né, de governança das sociedades. Muito provavelmente os manuais de boas práticas dirão, olha, é melhor nesse tipo de sociedade, é melhor você usar isso, nessa situação é melhor você usar esse outro modelo. Eu, André, concordo com você, que o modelo semipresencial tende a ser o melhor e o mais usado. Mas, repito, é achismo. A gente vai ter que esperar o tempo para ver com números, com dados, fazer pesquisa jurimétrica para ver qual é o modelo que mais está sendo usado, qual é o modelo que mais está dando problema e tal, para se chegar a uma conclusão. É muito cedo ainda. A gente tem meses de medida provisória e de lei a gente tem aí 3 meses, 2, 3 meses. Pois então, é muito pouco. Com o tempo, o mercado vai descobrir qual é o melhor modelo.
essa conclusão que você acaba de colocar, que o Ronan aqui colocou, né? Que a Assembleia Virtual é uma possibilidade, né? E que é uma faculdade das empresas e cooperativas, e que, no caso concreto, se for inviável, cabe à instituição decidir pelo melhor modo. André, eu vou agora puxar para uma temática para a gente poder fechar a nossa live. A gente está chegando aqui nos 9 minutos finais e eu queria te dar 5 minutos. Eu conheço, veja só, eu conheço, como você colocou, a gente se conhece aqui desde 1998. E eu sempre conheci suas posições econômicas, políticas, e acho que você hoje, de algum modo, está no lugar certo, né? Não apenas o seu histórico construído dentro da AGU, mas por estar vivendo uma realidade no ministério que defende a liberdade econômica, que defende a desburocratização, e você está ajudando a construir isso. Então, queria que você nos dissesse, né, se esse caminho tem sido sedimentado e se o Brasil ainda está anos-luz dessa ideia de liberdade econômica e dessa ideia de, digamos assim, uma sociedade desburocratizada, de uma máquina administrativa enxuta e desburocratizada. Eu sei que dá 5 minutos para você falar disso, é muito pouco, mas se você puder pincelar, só para a gente concluir com chave de ouro aí sua exposição. Claro. Então, Marco, você sabe, como você disse, você me conhece desde lá de 98, eu sempre tive esse pensamento mais liberal, né, que só se radicalizou, digamos assim, lá de 98 até aqui. Hoje eu sou muito mais até do que era. E foi só por isso que eu aceitei esse cargo, né? Eu estava, em dezembro de 2018, eu estava como procurador da Junta Comercial do Distrito Federal. A Junta do Distrito Federal ainda era órgão da União, por isso que era representada pela AGU. A gente até que fez a transição, né? Da medida provisória lá, que transformou a Junta do DF em órgão do Distrito Federal, como é hoje. Eu estava lá e eu estava tranquilo, sabendo que a Junta Comercial ia passar a ser do DF, meu cargo, portanto, ia ser extinto, né? Porque ia passar a ser do Distrito Federal. Eu ia voltar para a AGU, para algum lugar, não sei onde, e eu ia ficar tranquilo, porque meu filho nasceu em fevereiro de 2019, então minha mulher, em dezembro de 2018, estava prestes a ganhar neném, então eu estava tranquilo, ia voltar para a AGU, ficar em algum lugar aí onde eu pudesse contribuir com minha expertise na área aí do direito empresarial, fazendo meu trabalho lá tranquilo, sem nenhuma atribuição, digamos, de chefia ou alguma coisa que me trouxesse mais responsabilidade. Esse era um acordo, inclusive, que eu tinha em casa, mas eu tive que cumprir, porque no final de 2018 eu recebi o convite à época, já no período de transição, já sabendo que ia ser o secretário especial de desburocratização, o Paulo Ebel, né, que infelizmente nos deixou recentemente, mas fez um grande trabalho enquanto esteve no Ministério, e foi substituído muito à altura pelo Caio, que era até então o presidente do SER. E eu só aceitei justamente por isso, porque era o Paulo Ebel, porque eu sabia a equipe que ele estava levando, que o Paulo Guedes estava levando para o Ministério, que eram pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu, e que eu ia para um lugar onde eu realmente ia poder fazer aquilo que eu considero correto e que eu considero que vai melhorar a vida do empresário, do usuário aí do serviço de registro de empresas. Então, eu fui aí com carta branca para adotar medidas disruptivas no registro empresarial, ajudei bastante na lei da liberdade econômica, ajudei nessa medida provisória e em outras que, infelizmente, caducaram, né? Eu fiquei muito triste quando a MP 892, que era aquela que acabava com as publicações nos jornais, Sim, caducou em virtude de um lobby que houve, né? E em virtude de outras questões também, mas lá estamos fazendo um trabalho, Marco, assim, faço um trabalho com base no que eu acredito, né? Com base no que eu sempre pensei, sempre defendi. Tenho tido liberdade para atuar e para trabalhar. E, felizmente, eu não sei se aquela coisa da gentileza, dos amigos e tal, mas, felizmente, o nosso trabalho vem sendo muito reconhecido, muito elogiado, né? Então, eu fico feliz, fico satisfeito. E, enquanto estiverem gostando, enquanto a gente estiver conseguindo
tocar essa agenda aí de simplificação e desburocratização, eu estarei lá. Meu amigo, eu não canso de dizer da admiração que tenho por seu trabalho, e eu acho que é muito importante para nós da AGU, nós estamos fazendo uma live aqui pela Escola da AGU, é muito importante. Voltou agora, tem recebido ligação aqui, tem travado. Voltou. Está me ouvindo? É muito importante para nós da AGU termos colegas como você em posições estratégicas do governo, né? Não necessariamente dentro da AGU, utilizando da sua expertise. E é o caso, esse é o caso, que você está no lugar certo, podendo transferir um pouco do seu preparo, do seu talento dentro do Ministério da Economia. Então, foi motivo de muita honra para a gente você ter aceitado nosso convite para participar aqui da live da Escola da AGU, trazendo explicações muito didáticas, muito claras acerca dessa MP convertida recentemente em lei. A gente só tem a desejar ainda mais êxito, ainda mais sorte na gestão que você tem desenvolvido à frente do DREI. Obrigado mais uma vez. Passo a palavra para as suas considerações finais. Né? Obrigado, meu amigo. Obrigado pelas suas palavras. A admiração é absolutamente recíproca. Admiro muito você desde a faculdade, né? Era o cara que fazia os nossos resumos lá, que a gente corria desesperado em véspera de prova. Marco Aurélio sempre foi o CDF da turma e tal. Eu era mais maloqueiro, vivia jogando sinuca, matando aula, mas consegui concluir a faculdade muito graças aos cadernos do Marco Aurélio, né? E obrigado, é um prazer, amigo, tá de novo com você, né? Desfrutando aí da sua companhia, ainda que virtualmente, né? A gente não se vê há tanto tempo, mas é sempre um prazer imenso. E obrigado mais uma vez a você e à escola, né? Você aí representando a escola da AGU por esse convite. E espero que todos tenham gostado e que a live tenha trazido conteúdo útil aí para todos. Muito obrigado, um forte abraço. E o meu beijo aí para todo mundo da escola que ainda está lá. Não vou falar nomes, que eu vou acabar esquecendo alguém, mas é um lugar, foi um lugar da AGU por onde eu passei. Das 2 vezes que eu passei, eu estava em momentos não muito bons e a escola me abraçou e por isso eu tenho um carinho muito grande por lá. A escola é sua casa, será sempre sua casa. Lembrar, gente, que essa live fica salva aqui no IGTV da Escola da AGU, é exportada depois para o nosso canal do YouTube da Escola da AGU e também as nossas lives da escola têm sido aos poucos colocadas também nas nossas plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, a gente tem várias maneiras aí de acessar as lives para quem eventualmente perdeu a transmissão ao vivo. Grande abraço, Tedeco. Até a próxima. Saúde, amigo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.